Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego. Então vamos dar sequência na nossa playlist de vídeos sobre automação de marketing. Então no vídeo anterior nós falamos um pouco sobre como uma loja ela pode gerar mais dores do que soluções para os seus clientes. E seguindo aquelas três etapas do finalzinho da aula, essa é a primeira etapa onde nós vamos fazer um mapeamento da jornada de compra de nosso cliente para identificar onde são os pontos de dor que nós podemos curar através da automação de marketing. Então, vou continuar seguindo aquela linha de raciocínio de uma loja de câmeras. E para a gente ganhar tempo, eu já desenhei aqui nessa ferramenta a nossa jornada de compra. A ferramenta que eu estou usando aqui, ela se chama Draw.io, que é uma ferramenta gratuita que você pode utilizar. Então veja que nesse mapeamento de jornada, eu coloquei aqui em cima estas setas indicando as etapas do funil de conversão. Se você pesquisar no Google por funil de vendas, você vai encontrar vários e vários exemplos. Então não vou entrar muito a fundo aqui no conceito de funil. E eu desenhei aqui essa jornada considerando desde a etapa de descoberta até a etapa de pós-compra. Né? Então eu fiz essa separação aqui do pós-compra do cliente. Então nessa etapa de descoberta, o cliente, nas ações do cliente, ele vai pesquisar como fazer boas fotos. Então não necessariamente nesse momento ele está pensando em comprar uma câmera. Ele apenas quer saber como que ele pode fazer boas fotos. E ele vai fazer a pesquisa dele sobre esse assunto. E quando ele estiver fazendo essa pesquisa sobre como fazer boas fotos, você pode na sua loja, aqui embaixo aqui em soluções, produzir conteúdos de topo de funil que explique como que as câmeras podem ajudar ele a fazer boas fotografias. E qual que é o indicador que você consegue saber se a pessoa está nesta etapa aqui da jornada de compra, né, do funil? O indicador é os acessos, de fato, neste conteúdo de topo de funil. Então, depois que a pessoa descobre que para tirar boas fotos ela pode utilizar uma câmera, a gente vai para essa etapa aqui de avaliação, onde ela vai comparar entre utilizar uma câmera e usar um celular. E nessa etapa ela também pode acabar visualizando alguns conteúdos de remarketing por já ter interagido no conteúdo anterior. E quais seriam os pontos de dor nessa etapa aqui? Então aqui a gente já começa a falar sobre pontos de dor. Esse tópico de pontos de dor vai ser muito importante ali no final, na recompra. Então, um ponto de dor é de identificar realmente quais são as diferenças entre celular e câmera. Talvez nos primeiros momentos isso não fique muito claro para o cliente. Um indicador de que a pessoa está nessa etapa é a quantidade de pessoas impactadas no remarketing. E você pode como fazer uma solução, né, para esse ponto de dor aqui, é de criar campanhas de remarketing de conteúdo e não remarketing de venda. Porque na etapa de tensão a pessoa já sabe que ela quer uma câmera e daqui sim a gente já está caminhando para que o cliente realmente feche o pedido na loja. Então nessa etapa aqui ele já está buscando por lojas de câmeras. Os pontos de dor que esse cliente tem nesse momento seriam de o preço dos equipamentos, que acaba sendo um preço alto, identificar qual é o equipamento certo que ele deve comprar. Ele pode encontrar um descritivo ruim ou de difícil entendimento, se for um descritivo muito técnico, e talvez ele seja uma pessoa leiga e não sabe ainda como escolher a partir daquele descritivo. E como você pode solucionar essas dores com campanha de remarketing de venda, fazer conteúdos de melhor qualidade de descrição, etc. Você identifica a pessoa chegando nessa etapa através de acessos na página de produto. Eu estou um pouquinho acelerado aqui porque o que realmente importa para a gente é essa última etapa, mas não quero chegar nela sem explicar esses detalhes antes. Quando a pessoa já se decidiu tudo, é essa loja, é essa câmera que eu quero comprar, eu quero pagar em X vezes, então bora para a compra. Então na etapa de compra, ela vai realizar o pedido, então essa que é a ação do cliente. O ponto de dor, ele pode ter uma dor ali com a experiência de compra da loja, de repente um formulário muito extenso, uma dificuldade de carregamento do site, enfim.
Então pode acontecer várias coisas aqui. E quais seriam as soluções, né, de aplicar um CRO, né, algumas otimizações no processo de venda. E como é que eu identifico que as pessoas chegaram nessa etapa? Pelo registro do pedido, né, dos pedidos que foram feitos de câmeras ou pela taxa de conversão. Tá. Então, até isso daqui não existe muito segredo, não existe muito mistério. A internet está cheia de conteúdo falando sobre todas essas etapas. Mas agora vamos aqui ao pós-compra, porque é isso daqui que vai ser fundamental para os próximos vídeos daqui para frente, né? Então, depois que o cliente fez a compra, a experiência com a loja, ela não terminou. É aí que ela realmente, de fato, está começando. Então, qual que é a ação que o cliente tem após fazer a compra dessa câmera? A primeira ação dele é usar a câmera mesmo, né? Ele quer testar, ele quer sentir, ele quer ver qual que é o resultado dela. E é aqui que onde vai começar a surgir um monte de dores. Para que nosso vídeo não ficasse muito longo, eu trouxe só 3 pontos de dor aqui. Que seria qual lente usar, supondo que ele tivesse feito a compra com várias lentes, de como configurar a câmera. Então, geralmente essas câmeras profissionais são muito complexas, então ele poderia ter uma certa dificuldade de como configurar ela. E uma outra dificuldade aqui seria de como editar as fotos. E o que a gente pode fazer de solução para resolver estas dores aqui que o nosso cliente tem? A gente pode enviar conteúdos de acordo com a necessidade dele. Tá, mas como que eu identifico qual dessas dores que o cliente tem? Aí só tem uma forma, perguntando para ele. E quando a gente pensa que um e-commerce tem um volume de pedidos de, por exemplo, 2.000, 3.000, 5.000 pedidos por mês, como é que eu pergunto individualmente para cada pessoa para que eu possa entregar o conteúdo certo para ela? Então, eu poderia, por exemplo, fazer aqui uma pesquisa de pós-venda, onde eu perguntaria para a pessoa, nesse exemplo aqui, qual que é o seu nível de experiência com fotografia? Ah, eu sou iniciante, intermediário, avançado. Dentre as suas principais dificuldades, assinale abaixo para mim quais seriam as principais delas. Então, de repente, o cliente assinaria lá que a principal dificuldade dele é escolher qual que é a lente e a segunda principal de como configurar a câmera. E daí você pode fazendo mais e mais perguntas dentro dessa pesquisa, né? E aí, após a pessoa responder essa pesquisa, eu poderia definir uma sequência de e-mails que essa pessoa vai receber. Então, por exemplo, se ela assinalou que a dificuldade dela é em qual lente usar, logo após a pessoa enviar o formulário dessa pesquisa, eu poderia um dia depois ou uma hora depois mandar para ela um e-mail. Fulano, você nos respondeu na pesquisa de que tinha dificuldades em escolher qual lente usar. Então, eu preparei para você aqui um material exclusivo que vai te dar aqui várias dicas de como escolher a lente ideal para cada situação. E daí nesse e-mail eu especifico quais seriam essas lentes, ou nesse e-mail eu poderia colocar um link para um artigo do blog, um artigo do site, para que essa pessoa soubesse como usar essas lentes. E aí, o pulo do gato é o seguinte, não é só mandar esse conteúdo para a pessoa e larga lá. Eu poderia, por exemplo, criar ainda nas minhas automações mais um gatilho de que 10 dias após a pessoa ler esse conteúdo, eu fazer uma pergunta para ela. Fulano, você nos disse recentemente que havia algumas dificuldades em como escolher a lente da sua câmera e nós te enviamos um e-mail com algumas dicas. Então, agora, eu gostaria de saber se realmente aquele e-mail te ajudou. Caso não tenha ajudado, você pode responder este e-mail para que nós possamos te auxiliar. E, de repente, nessa resposta, você pode colocar um vendedor ativo da sua loja e, quando receber a resposta, vai ligar para esse cliente, vai ajudar ele, vai indicar um profissional que possa resolver esse problema que ele está tendo, essa dificuldade. E é nesses momentos que você cria oportunidade de venda de novos produtos.
Ou de repente, em outro cenário, a pessoa ela sinalizou que sim, que ela conseguiu resolver o problema dela, aquele conteúdo, daí você já pode aproveitar esse momento para fazer outra oferta, de mandar para ela um e-mail. Tá, agora que você já sabe como usar as lentes, confira aqui o top 5 lentes da nossa loja para que você possa tirar melhores fotografias. Então, se você aplicar esse conceito, dependente do nicho que você tenha, sempre pensando que eu estou identificando dores e oferecendo soluções para ela, você acaba criando um funil infinito de vendas. Então, nesta aula aqui eu vou encerrar por aqui e na próxima aula nós já vamos começar a construir um planejamento mais prático para que a gente já possa transferir esse planejamento lá para o ActiveCampaign para que vocês possam ver como é que essas automações são construídas.